Olá, estudantes do 9º ano, tudo bem? Ciências, professora Larissa aqui com vocês, nossa intérprete a Jéssica. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os sais. Vamos reconhecer então que os sais são em solução aquosa, né? Podem ter esse comportamento neutro, ácido ou básico. Então, esses são os objetivos desta nossa aula de hoje. Conhecer aí alguns sais, né, e reconhecer esse comportamento deles, que pode variar conforme o tipo de reação, sendo então neutro, ácido ou básico. E para a gente começar então, temos aqui uma imagem representando, né, a azia, que é aquela sensação de queimação no estômago, no esôfago, né, aquele desconforto, aquela dor, aquela queimação mesmo. Se você já sentiu, você sabe, né, o quanto isso é chato. Qual é a relação da azia com as substâncias básicas? Por que quando uma pessoa está com azia, se recomenda que ela consuma, né, que ela use um produto básico? Você lembra qual é a explicação? Os ácidos, quando reagem com as bases, eles vão sofrer um processo que nós chamamos de neutralização. Então, a base, ela vai neutralizar o ácido, ou seja, ela vai acabar com a azia, né? Por isso que as bases vão ser recomendadas neste caso, tá? Então, sempre que nós misturamos um ácido com uma base, nós observaremos a formação de água e também de um sal. Beleza? Então, o pH, né, o que é o potencial hidrogeniônico lá, a capacidade ácida dos materiais, quando a gente mistura uma base, esse pH vai aumentando, ou seja, ele vai deixando aí de ser ácido e vai passando a ficar ali neutro, né? Por isso que antiácidos são feitos com produtos básicos para corrigir aí esses desconfortos estomacais. Então, novamente frisando aqui, misturou ácido e base, sempre vamos ter aí a formação de moléculas de água e também de um sal. O ácido sempre libera então íons H+, né? É isso que caracteriza eles como ácidos, que vão se unir aos ânions OH-, lá das bases, né? Que a gente chama de hidroxila, lembram? Então, isso vai fazer com que haja a formação do sal e da água. Dá uma olhada aqui para ficar bem mais fácil de entender com essa representação. Olha o que acontece, sempre é assim, tá? Aqui nós temos o ácido, aqui nós temos a base, né? Então, em qualquer reação química, sempre antes da flechinha são os reagentes daquela reação e do outro lado são os produtos finais que foram formados. Então aqui a gente tem o ácido reagindo com uma base. Olha só o que acontece quando a gente mistura os dois. Os Hs, né, os hidrogênios ionizáveis do ácido, eles vão se unir com o oxigênio lá da hidroxila, formando então água. Por isso que nós temos aqui H2O. Então, este hidrogênio se uniu com este, né? E o oxigênio que está aqui era daqui também. Então, os hidrogênios ionizáveis reagem com a hidroxila, formando molécula de água. Por isso que temos sempre na reação entre ácido e base formação de água. E o que acontece com o restante aí dos elementos químicos dessa reação? O elemento que aqui está representado pela letra A, né, no ácido, ele vai se unir com o elemento que está aqui representado com a letra B na base, formando então aqui, né, o que nós chamamos de sal, tá? Então sempre assim, nas reações de neutralização, ou seja, na mistura de um ácido e de uma base, essa reação vai fazer com que os hidrogênios do ácido eles vão se unir ao OH da base, a hidroxila, e isso vai gerar água. E o restante dos elementos vão se unir, formando o sal. Vamos dar uma olhada aqui num exemplo então. Num copo contendo ácido nítrico,
um pH aproximadamente 2, né? Então muito ácido, vai sendo nesse copo adicionado gradativamente leite de magnésia. O leite de magnésia, chamado de hidróxido de magnésio, né? Então, portanto, uma base, possui um pH aproximado aí de 10. O que vocês acham que vai acontecer com o pH dessa mistura? Era 2 do ácido nítrico, né? Muito ácido mesmo. Aos poucos você foi adicionando leite de magnésia, que tem um pH 10. Qual será que vai ficar o pH aproximado dessa solução, dessa reação? Então, com o tempo, o pH do ácido nítrico, ele vai aumentando, ele vai subindo, ou seja, ele vai deixando de ser ácido, né? Vai neutralizando, vai sendo neutralizado pelo leite de magnésia, que é uma base, e aí vai chegar um ponto que esse pH vai estar aproximadamente 7, que é um pH neutro, né? Então, o leite de magnésia é uma base. Sempre que nós misturamos uma base no ácido, vai acontecer uma reação de neutralização. Então, aquele ácido vai deixando, né, aos poucos de ser ácido, e aí nós vamos observar a formação de água e de sal. Essa aqui é uma reação de neutralização total, dá uma olhada, que pode ser expressa pela seguinte equação. Então, olha só a equação toda aqui, deste lado os reagentes, desse lado os produtos formados. Então, aqui a gente tinha 2 hidrogênios ionizáveis no ácido e 2 hidroxilas na molécula aqui, né, no caso da base. O que aconteceu? Formou 2 moléculas de água, né? Porque se tem 2 hidrogênios ionizáveis, eles vão reagir com as 2 hidroxilas. Por isso que formou 2 moléculas de água. E o resto dos elementos que tinha nessa reação, o NO3 e o Mg, eles se unem formando um sal. E aí, nesse caso, esse é um sal neutro, por quê? Porque houve uma reação de neutralização total aqui, né? A mesma quantidade de íons H+, e de íons OH-, beleza? Essa é uma reação, né? Então, total por esse motivo. Temos aqui uma atividade envolvendo um pouquinho aí de sais, envolvendo um pouquinho de base, ácido e também reação química. Olha só o que diz a nossa questão. Ao participar de uma festa, Bia comeu em demasia, comeu demais, exagerou. Apresentou depois sinais então de azia, queimação. Para combater a acidez ocasionada pelo excesso de ácido clorídrico no estômago, tá? Porque quando nós comemos demais, principalmente gorduras de festas, né, salgadinhos, o nosso estômago passa a produzir mais ácido clorídrico e é isso que causa azia. Então, para combater esse excesso de ácido clorídrico, seria bom ela ingerir uma colher de leite de magnésia, que é uma base, que irá reagir com o ácido. Equacione, tente montar a equação de neutralização do ácido e da base mencionados aqui. Então, vou te dar uma dica para agilizar aí teu lado, para deixar mais fácil as coisas para você. O ácido clorídrico é HCl, essa é a fórmula dele. E aqui o hidróxido de sódio, né? Aliás, o hidróxido de magnésio, desculpa, né? Que forma o leite de magnésia. Olha só a fórmula dele, Mg, né, da magnésia, OH2, essa é a fórmula dele. Então, aqui você tem os 2 reagentes, tenta montar aí os produtos, tenta montar essa equação. Vou te dar um tempo e já retorno com a nossa correção.
Conseguiu montar a equação? Se conseguiu, vamos conferir se você chegou, né, à equação balanceada corretamente. Se você, por acaso, teve dificuldade, não conseguiu, presta bem atenção nessa equação aqui para entender, né, como é que aconteceu essa reação, por que o sal formado ficou desse jeito. Então, dá uma olhada aqui, ó. A gente tinha uma reação entre ácido clorídrico e hidróxido de magnésio, né, que é o leite de magnésia. Então, era para você equacionar. Eu tinha dito para você que a fórmula do ácido clorídrico é HCl e a do leite de magnésia MgOH2. Então, o primeiro ponto, quando a gente fala em equação química, né, a gente precisa lembrar que numa reação química, tudo que está do lado dos reagentes também vai estar do lado dos produtos, nas mesmas quantidades. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que prestar atenção. Então, aqui, a gente tem, né, na base aqui, que é o leite de magnésia, a gente tinha duas hidroxilas, 2OH. E aqui, a gente colocava lá o HCl, né, que é o ácido clorídrico. Por que eu coloco, né, tenho que colocar esse número 2 na frente? Porque todos os elementos têm que estar nas mesmas proporções, tá? Então, eu não posso ter mais lá ou mais aqui desse lado. Sempre para uma equação estar balanceada, você tem que ter as mesmas quantidades de cada elemento químico antes e após a reação. Mas olha só o que acontece nessa reação aqui. Os Hs, esses dois hidrogênios presentes no ácido clorídrico, ionizáveis, vão se ligar com o OH da base. Então, eles se ligam à hidroxila. Por isso que, se temos dois hidrogênios ionizáveis e duas hidroxilas, nós temos a formação de duas moléculas de água, tá? É sempre assim. O hidrogênio do ácido vai se unir com a hidroxila e aí forma água. E o resto dos elementos, que no caso aqui é o Cl e o Mg, eles vão se unir e é isso que origina o sal. Então, além das duas moléculas de água formadas nessa reação, nós temos aqui o sal, que é o Mg, que se uniu com o Cl2, porque aqui a gente tinha dois cloros nessa reação. Tá? Então, este é um sal neutro. Essa reação aqui, a gente pode observar que ela é uma reação de neutralização total, porque a mesma quantidade de íons H+, e de hidroxila, né, que é o OH-, neutralizou totalmente aí, por isso que formou um sal neutro, tá? Então, está aqui a nossa equação totalmente balanceada aí. E é justamente essa reação que acontece quando a gente está lá com aquela azia, né? Então, você está com uma produção aumentada de ácido clorídrico. Se você tomar o hidróxido de sódio, que é o de sódio não, desculpa, de magnésia, né? Que é o leite de magnésia comprado na farmácia, tomar uma colherada ali, essa reação vai acontecer, tá? Então, os íons H+ do ácido clorídrico vão se ligar com as hidroxilas do leite de magnésia e vão formar água. E os outros elementos vão se unir, que no caso é o Mg e o Cl, formando um sal. E é justamente essa neutralização total que vai acabar com aquela queimação, com aquela azia. Beleza? Seguindo então. No entanto, existem reações, né, que podem ser parciais. Essas reações parciais, né, elas vão acontecer quando a quantidade de íons H+ do ácido e dos íons OH- da base que foram liberadas, ela é diferente essa quantidade, tá? Por isso que a reação é chamada de parcial. Vamos dar uma olhada aí nisso, né? Essa neutralização parcial, ela pode pode ocorrer de duas formas diferentes, formando um sal que vai ser ácido ou formando um sal que vai ter um caráter, uma propriedade básica. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo então. O ácido fosfórico, olha só, está ele aqui, H3PO4, ele reage com essa base, que é o hidróxido de sódio, agora sim é o sódio, né? NaOH,
E aí ele produz água e um sal que é um sal ácido. Por que é um sal ácido? Olha aqui na reação. Nós temos 3 hidrogênios ionizáveis aqui. Só que nós temos apenas uma hidroxila nessa base. Então, só um desses hidrogênios vai reagir, né, aqui com esse da hidroxila, formando uma única molécula de água. Tá aqui, ó, H2O. Isso é uma molécula de água. E os outros hidrogênios, os outros 2 que estão aqui e que não ionizaram, o que vai acontecer com eles? Eles vão se unir com o restante dos elementos dessa reação, formando assim o sal. Então, o sal que a gente vê nessa reação que foi formado é o NaH2PO4. E por que a gente diz então que ele é um sal ácido? Porque ele tem o H aqui no meio. Ele tem hidrogênios, né? Íons hidrogênio, o que caracteriza ele como um sal ácido. Um sal com características, com comportamento ácido, tá? Então isso também, né, pode acontecer e é uma reação de neutralização parcial. Esse tipo de sal, tá? Ele pode ser chamado também, né, ao invés de sal ácido, de hidrogenossal, tá? Em alguns livros aí vocês podem encontrar essa termologia também. E aí mais um exemplo aqui, o ácido clorídrico, ele libera um H+, né, que ele só tem um hidrogênio ionizável na sua fórmula. Já quando a gente mistura o ácido clorídrico com o hidróxido de magnésio, o hidróxido de magnésio ele tem 2 OH, ou ele tem 2 íons OH, né, que é a hidroxila. E aí o que vai acontecer? Vejam aqui, esse hidrogênio ele vai ionizar com uma dessas hidroxilas, formando uma molécula de água. E aquela outra hidroxila, onde que ela vai parar? Ela vai parar lá no meio do sal, ela fica, ó, no sal. E aí a gente fala então que esse sal formado é um sal básico. Por quê? Porque ele vai ter um comportamento, vai apresentar algumas características básicas, tá? Esse tipo de sal, quando ele é básico, então para você reconhecer, é só você olhar na fórmula. Se tiver o OH no meio do sal, é um sal básico. E aí ele pode ser chamado também de hidroxissal, tá? Em alguns livros vocês encontram esse termo aí. E aí chegamos no momento de atividade. Temos aqui a seguinte pergunta para vocês. O ácido fosfórico H3PO4, ele é utilizado para várias finalidades, sendo uma delas acidulante de refrigerantes. Para que serve um acidulante de refrigerante? Ele vai deixar o pH menor, né? Então ele vai fazer com que esse refrigerante fique mais com características ácidas. Vai regular a sua doçura, tá? Para não deixar ele nem tão doce, tão melado, né? Nem tão azedo, tão ácido. Vai realçar o sabor para agradar mais o paladar das pessoas. E também, claro, vai ajudar a atuar como um conservante daquela bebida, tá? Então, esse ácido fosfórico aí, pode reparar na embalagem dos refrigerantes, ele sempre está escrito lá, né? Que ele é usado como conservante. A questão é: equacione a reação de neutralização do H3PO4, que é o ácido fosfórico, em solução aquosa de hidróxido de potássio. Olha só, o que você vai fazer? Você vai fazer a reação química, vai equacionar a reação química entre esses 2 componentes, entre o ácido fosfórico e o hidróxido de potássio. Então, eles são os seus reagentes. Você vai colocar eles, né, de um lado da reação, vai colocar uma flechinha e do outro lado os produtos formados por essa reação. Lembra que todos têm que estar na mesma proporção. Lembra sempre que os Hs ionizáveis reagem com a hidroxila, formando água, e o restante dos elementos vão se unir, formando o sal. Vamos ver se esse sal formado vai ser neutro, ácido ou básico? Então, vou dar um tempo aí para você conseguir montar essa equação, analisar ela e já volto para a gente fazer essa correção.
E aí, conseguiu montar essa equação, balancear ela? Então vamos dar uma olhada se você conseguiu fazer corretamente. Primeiro ponto para você não se perder, para você não errar aí. Olha quantos hidrogênios ionizáveis tem no ácido. Então no ácido fosfórico, aqui no caso, nós temos 3 hidrogênios. Só que olha só a base, que é o hidróxido de potássio. Só temos uma hidroxila. Então só um desses hidrogênios que vai reagir com essa hidroxila. Por isso, quantas moléculas de água a gente vai ter formadas? Uma só, tá? Então tá aqui, o H2O, né? Então da onde que surgiu essa molécula de água? Sempre a molécula de água vai surgir da união do hidrogênio ionizável com a hidroxila da base. Como aqui a gente tem 3 hidrogênios, só um desses 3 é que vai ionizar, porque só tem uma hidroxila. Por isso que não consegue ionizar mais, ok? Segundo ponto importante, e aí, qual é o sal que vai ser formado? Você já uniu o hidrogênio ionizável com a hidroxila? Os outros elementos que sobraram vão constituir esse sal. E aí, então, o que sobrou? Sobrou o PO4, sobrou o K, né, que é o potássio, e detalhe, sobrou 2 hidrogênios daqui que não ionizaram formando a água, porque a gente só tinha uma hidroxila. Então isso é um detalhe muito importante. Lembrar sempre que a hidroxila vai reagir com o oxigênio. Se a gente tivesse 3 hidroxilas aqui, elas iam reagir formando 3 moléculas de água, mas a gente tem apenas uma hidroxila, então um hidrogênio desse só que reage com ela, formando essa única molécula de água. Então aqui sobraram 2 hidrogênios sem ionizar. E esses hidrogênios, o que vai acontecer com eles? Eles vão estar ali misturadinhos na fórmula do sal. Eles estarão compondo esse sal. Olha só o que deu aqui então. H2PO4. E aí uma informação importante. Como que eu sei como escrever a ordem dos elementos? Vocês vão colocar o metal na frente, tá? No caso aqui o potássio. Os hidrogênios, no caso, né, que sobraram ali, que não ionizaram com a hidroxila, você vai colocar no meio e o restante na sequência. Então, por isso que fica KH2PO4. E esse ácido, esse sal, o que a gente pode falar sobre ele? Ele é um sal ácido. Como que nós sabemos que ele é um sal ácido? Porque nós temos hidrogênios presentes no meio desse sal. Então, esta é uma reação de neutralização parcial. Percebam que tudo que está desse lado está do outro lado nas mesmas quantidades. Isso é um sinal de que a nossa equação está balanceada, tá? Então, presta bem atenção nesses pequenos detalhes, né, que fazem a diferença na hora de montar uma equação. E aí, chegamos ao fim dessa aula. O que nós vimos nessa aula? Reações de neutralização, que podem ser total. Uma reação de neutralização total é aquela em que a quantidade de íons H+, e íons OH-, então o ácido e a base, né, se neutralizam por completo, formando sais neutros. Quando nós falamos em reações que podem ser parciais, significa que ou tem mais íons H+, então uma solução muito ácida, reagindo com uma base fraca, né, que vai ter menos hidroxilas, ou o contrário, ou uma base forte, que vai ter mais OH+, e o ácido mais fraco, que vai liberar menos H+, tá? Então, as reações entre ácidos e bases podem ser de neutralização total ou parcial. É isso que vai determinar o comportamento dos sais, fazendo com que eles sejam neutros, ácidos ou básicos. Espero que você tenha gostado dessa aula, agradeço a sua atenção e até mais!